João, a primeira pergunta que eu te faço é: tu tens 23 anos, estavas-me a dizer agora em off, vais fazer 24, não é? Portanto, tu não tens 40 anos, e quando eu pego nos 40 anos já sabes aquilo que eu vou dizer, não é? É que nestes últimos 40 anos foi quase tudo PS. Tendo em conta o estado que o país está, em que é preciso fazer muitas reformas, e tendo em conta também que o partido que mais esteve no poder foi o que tu apoias, o que é que te leva a pertencer e a apoiar um partido que nos últimos anos, não é, não tem feito um bom trabalho? Não há outra forma de eu dizer. E acho que temos que discordar, apesar de haver obviamente também falhas, e só quem não faz é que não faz falhas, mas é importante fazer acima de tudo. Eu acho que o Partido Socialista é um partido que defende a democracia, ajudou a construir a democracia pós 25 de Abril e até mesmo antes, a lutar contra a ditadura, contra o Estado Novo, foi um dos partidos fundadores. É um partido que eu revejo-me neste partido porque também acredita e defende o Estado Social, garante que as pessoas, independentemente da sua condição económica e social, podem ter e ser aquilo que quiserem e ambicionarem ser. Mas podem? É esta a construção, pelo menos, que nós temos que lutar todos os dias, apesar de ainda não conseguirmos ter chegado a esse ponto. É uma luta diária. Mas acima de tudo eu acho que nós também temos que ter uma política que defenda também não só os trabalhadores, mas as nossas empresas. Eu acho que é fundamental nós também termos um tecido empresarial forte, competitivo, sob pena de não conseguirmos também pagar melhores salários e conseguirmos fixar mais empresas em Portugal. Eu acho que tem que haver uma política mais forte no sentido de nós conseguirmos reduzir os impostos para as empresas que consecutivamente também paguem melhores salários para o trabalhador. Ou seja, se nós não conseguirmos ter esta dualidade, esta comunhão, ou mas seja, isso tu agora estás a parecer um gajo à direita a falar, não é? Não concordo com isso. Há pessoas, eu concordo, porque a parte que tu estavas a falar agora, deixa-me só dizer-te isto. Força. E antes de mais também dizer-te, desculpa interromper-te, mas só para ser uma conversa ainda mais interessante, não é? Tu disseste, e bem, só não faz quem não está lá, e eu concordo contigo, mas às vezes é melhor estar quieto do que fazer asneira. Eu acho que nós temos que ter coragem em fazer. Obviamente tem que haver planeamento, tem que haver diálogo com a sociedade civil, com também outros partidos, e nós temos que conseguir construir soluções conjuntas, mas nunca ter receio de tomar decisões. Mas eu nunca ouvi, eu estava a dizer que estavas a parecer um gajo à direita porque a parte de conseguir apoiar mais a parte financeira e económica, principalmente das PMEs, não é? É muito, até é mais liberal, não é? É muito liberal, na verdade. Não concordo com isso. Eu acho que, e dentro do Partido Socialista, o Partido Socialista é um partido grande, é um partido plural, e há pessoas mais à esquerda, outras mais ao centro, já se sabe, sociais liberais também. E eu, por exemplo, pegaste aí na questão das PMEs, 98% do nosso tecido empresarial são PMEs. Nós temos que conseguir, e nós já temos uma taxa de IRC reduzida para as PMEs, 17%, até uma determinada percentagem de matéria coletável, mas nós temos que criar mais incentivos para as empresas, nomeadamente, por exemplo, para as PMEs reduzir o IRC, fazer uma espécie de, por exemplo, como à semelhança que temos o IRS jovem, em que tu no primeiro ano tens 100% de isenção, no segundo e no terceiro 75% no segundo, 50% no terceiro e quarto e 25% no último, no quinto ano. Mas nós temos que ter um IRC também para jovens, à semelhança do IRS jovem, mas ou seja, adaptar e dar esse incentivo para que os jovens também que quiserem ser empresários o possam ser. Acho que é importante dar essa oportunidade de escolha. Mas a nível das PMEs, voltando só aqui ao tema, podemos reduzir, por exemplo, para 12% ou 13%, por exemplo, e aumentar a matéria coletável, ou seja, por exemplo, 12% nos primeiros 100 mil euros ou 200 mil euros de matéria coletável, para que as pessoas, neste caso os empresários, se possam também reforçar financeiramente e terem mais capital, não só para investirem nos seus trabalhadores, como para reinvestirem na sua própria empresa. E nós não podemos olhar para as empresas como nenhum bicho-papão. As empresas fazem parte da nossa economia, são fundamentais, mas sem nunca esquecer os nossos trabalhadores. Eu acho que, como disse inicialmente, tem que haver esse crescimento mútuo. Se a empresa cresce, os trabalhadores também crescem. Porque eu acho que assim, se os salários também forem mais altos
e nós conseguirmos proporcionar um horário também mais flexível para os próprios trabalhadores, eu acredito que a produtividade também aumente. Mas tem que ser, como eu disse, e reforço, nós queremos ser competitivos também a nível fiscal, nós também temos que ter um IRC mais baixo. Mas como é que tu podes aumentar a produtividade a diminuir as horas de trabalho? Mas isso já é uma pergunta que depois podes responder mais à frente, porque eu tenho aqui uma pergunta que acho que é mais interessante. Eu não sei se tu gostas de futebol. Gosto. Podes dizer o teu clube? É na Posso, do Sporting. Sais do Sporting. Pronto, então estamos agora em primeiro lugar. É isso, estás feliz agora, pronto. Exato. Então, olha, vou-te fazer uma pergunta, e é uma analogia, não é? Portanto, tu és do Sporting, não é? Imagina que o presidente do Sporting não ganha nada há 20 anos, ok? Mas continua a prometer que o Sporting um dia vai ser campeão nacional e vai ganhar a Liga dos Campeões, etc. Continua a prometer. E passados estes 20 anos, o Sporting não ganhou nada, ok? Isto é uma analogia, não é realidade, porque o Sporting há bem pouco tempo foi campeão, não é? Pronto. Tu, como adepto do Sporting, irias votar no mesmo presidente, sabendo que ele anda a prometer há 20 anos a mesma coisa e que depois não cumpre? Não é? Percebes o paralelismo? Eu aí discordo. Eu acho que o Partido Socialista tem feito avanços significativos. Nós agora tivemos, por exemplo, uma grande reforma ao nível do Código do Trabalho, por exemplo. João, tudo bem, mas repara, em que nós conseguimos... se vocês estão lá, é lógico que tem que haver reformas, não é? É lógico que em 20 dúvida, anos há alguma coisa que tem que acontecer. Certo. Não é? Eu não vou dizer que foi tudo mau, porque isso é impossível dizer, olha, foi tudo mau. Não foi. Agora, quando temos a habitação como está, quando tens um primeiro-ministro, que já vamos lá, não vamos já ao primeiro-ministro, não, possível primeiro-ministro. Calma, que ainda não é. Mas, Tiago, pegaste num assunto interessante, na habitação. Neste preciso momento... mas responde-me então primeiro, desculpa, João, responde-me primeiro à pergunta que eu te fiz. Votarias nesse presidente do Sporting que promete e depois não faz acontecer? Pior ainda, é que depois faz asneiras também, muitas asneiras. Eu não concordo que não faça. Vamos lá ver. Por exemplo, a nível do PIB, nós conseguimos crescer... mas agora responde-me à parte de 20% desde 2015. Conseguimos também, por exemplo, reduzir a taxa de abandono escolar de cerca de 13% para 6%. Também conseguimos reduzir o desemprego. Mas eu estou-te a perguntar diretamente, votarias nesse presidente ou não? Votaria. Se ele não ganhar há 20 anos, votarias no mesmo presidente? Votaria no sentido de... Como? Tem que haver mais reformas, sem sombra de dúvida, e tem que haver, como eu disse inicialmente, políticas mais ambiciosas. Porque eu acredito que a social-democracia é aquilo que garante, lá está, é a minha forma de ver as coisas, garante que nós temos um Estado Social mais forte, robusto, que ajuda aqueles que mais necessitam, mas a par disso também tem que reforçar e dar incentivos para que as empresas se fixem em Portugal. João, mas uma coisa é a ideologia, uma coisa é aquilo que tu acreditas e que o partido acredita, e aí nada contra. Outra coisa são as coisas factuais. É os problemas que existem, porque o teu partido está no poder há muito tempo. Eu acho que temos que ter capacidade de autocrítica e dizer que não foi tudo bem feito, houve falhas. Eu acho que temos que ser humildes e reconhecer que não foi tudo perfeito. Eu acho que isso acima de tudo é importante. Longe disso também. Agora, pronto, isso depende da perspectiva. Agora eu acho que... Sim, sou da perspectiva de minha ou tua. Eu acho que se calhar não nos afeta tanto. Ou afeta, mas há pessoas que afetam muito mais, João. Eu acho que, por exemplo, falaste na habitação. Nós nesse preciso momento temos um parque público habitacional de cerca de 2%. Ainda é um parque público habitacional diminuto. Nós temos que conseguir criar políticas de habitação fortes que contribuam, por exemplo, para que os jovens se consigam emancipar. Dar um exemplo, eu acho que seria relevante e importante que existisse, por exemplo, uma isenção de IMT, de imposto social e até mesmo de comissões bancárias para a compra e aquisição da primeira habitação própria permanente e até mesmo o crédito a 100%, para que nenhum jovem ficasse para trás. Porque também, segundo dados mesmo da Fundação Gulbenkian, diz que... Eu adorava que isso fosse possível, atenção. Mas mais de 50% também dos jovens quer ter uma habitação própria permanente, quer adquirir a sua casa. Mas eu acho que o Estado tem que ter duas políticas, ou seja, uma política que aposte no arrendamento acessível, portanto, disponibilização de casas para arrendamento, mas ter uma outra política de incentivo à compra. Mas repara, aí temos que ser um bocadinho mais pragmáticos.
isso ideologicamente era fenomenal, termos aqui créditos a 100%, acho que era fabuloso. Mas é possível. Mas não é possível, na prática não é possível. Eu acredito que seja possível, mas não é, então explica-me porque é que é possível, porque na minha humilde opinião não é possível. Neste precisamente nós temos a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco exclusivamente público, que gera milhões de lucro, e nós podíamos, por exemplo, através da Caixa Geral de Depósitos, atribuir esse crédito a 100% para os jovens, e depois isentar de imposto de selo e de IMT, e também depois nas câmaras municipais, por exemplo, isenção de IMI, por exemplo, até aos 35 anos, por exemplo, ou, portanto, dar aqui um incentivo fiscal, também nesse sentido, dar a oportunidade que os jovens possam construir. E quem é que ia salvaguardar a Caixa Geral de Depósitos? Mas a par disso, mas quem é que ia salvaguardar a Caixa? Mas podíamos ter aqui outra alternativa, que poderia ser, por exemplo, nos bancos privados, o Estado, e também algo já discutido, o Estado dar através de um fundo de garantia, garantir esses créditos. E, portanto, dar a garantia para esses jovens que querem. Ou seja, o Estado é que ficava como fiador, no fundo. Okay. E dar essa garantia. Não obstante, eu acho que temos que através do nosso PIB, nós temos que contribuir mais para a construção de habitação. Mas eu queria só dizer isto. Acho que é importante nós apostarmos na construção modular de habitação. Deve estar também familiarizado com esse tema. Isso é um bom tema. Para nós conseguirmos de forma rápida disponibilizar casas no mercado. João, não te esqueças desse tema, podemos falar desse tema assim porque acho que é bastante interessante e acho que ainda estamos muito atrasados em relação a essa parte da construção modular e que acho que o futuro vai muito por aí, mas é outro problema também porque, ok, já se fala, mas assim resumidamente posso dizer que é muito difícil teres um crédito bancário para comprares uma casa modular e por isso é que para já não funciona, enquanto as linhas de crédito não apoiarem a casa modular como apoiam uma casa tradicional, ok, as coisas não vão avançar nesse sentido. Mas deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Tu estavas a dar essa ideia e que ideologicamente é fabulosa, mas como eu te disse, e como tenho uma visão mais liberal e à direita, principalmente na parte económica, não é? Eu posso dizer que, e não tenho problema nenhum dizer isto publicamente, eu faturo anualmente 6 dígitos, ok? Com os meus negócios, com o YouTube, com tudo, com os negócios todos que eu faço, faturo 6 dígitos. Eu posso dizer que no final do ano falei com uma pessoa amiga que trabalha na Caixa Geral e disse-lhe, olha, estou a pensar aqui, não quero estar a perder liquidez porque estou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não quero estar aqui a perder liquidez, estou aqui a pensar na possibilidade de pedir um crédito, 50 mil euros, ok? Para alavancar um negócio que tenho, ok? Para não estar a perder liquidez, ganho bem. Sim. Ou seja, pronto. E essa pessoa amiga da Caixa Geral disse-me, olha, ok, o crédito foi aprovado e tal, pronto, se quiseres, ok, olha, ainda tenho que pensar um bocado, porque pedir um crédito não é uma coisa que tu fazes, não é comer um bife, não é? Pronto. Por muito que seja para alavancar mais um negócio que tenhas, tens que pensar sobre o assunto. Final do ano, tenho esse meu amigo a pressionar-me, a dizer, olha, como é que é para pedir o crédito ou não? É que depois não sei se te vão dar o crédito. Porque eles ao final do ano são mais mãos largas e olha, neste momento agora não me faz sentido, mas talvez no início de fevereiro vou ter tempo suficiente de pensar se quero alavancar esse negócio, se me faz sentido ou não, ok? E acabei por não fazer nada no final do ano. Início de janeiro, finais de janeiro aliás, disse, olha, se calhar até vou avançar, alavanco o negócio, tipo, até ponho esse dinheiro de lado, tipo, no meu banco só para salvaguardar se o negócio corresse mal, pagava o crédito, estava ok, para não ter que perder logo liquidez, não é? Que é o que um bom empresário faz, não é? Usa os créditos nessas coisas, e foi rejeitado. Ou seja, tu tens um gajo como eu que ganha 6 dígitos ao ano e que lhe foi rejeitado agora. Uma merda dessas, estás a ver? Uma merda de um crédito desses. Como é que tu queres pôr agora pessoas que não têm rendimentos a ter um crédito a 100%? Tipo, ideologicamente é bom, mas na realidade é praticamente impossível. Percebes onde é que eu quero chegar? Sim, em relação a essa questão, eu acho que devem existir créditos e a 100%, sim, para, por exemplo, jovens que também estão a iniciar e a sua empresa.
e que tenham, por exemplo, um período de carência, ou seja, imaginemos, só começam a pagar o crédito passado, por exemplo, 4 anos para conseguirem também ter liquidez e para conseguirem começar o seu negócio. Acho que deve existir essa digamos, iniciativa também por parte dos bancos para também poderem dinamizar o tecido empresarial. Mas como é que o banco, João, mas eu faço esta pergunta, como é que o banco salvaguarda isso? Isto é um buraco gigante. Nós temos de ter noção de que um crédito para alavancar uma empresa, quer seja um crédito de habitação ou quer que seja, o banco é um negócio, não deixa de ser um negócio, eles têm que ganhar dinheiro. E eles têm que salvaguardar. Sim. Eu imagina, nós agora somos amigos. Eu digo-te, olha, mano, empresta-me aí 10 mil euros. Pá, dávamos jeito agora para uma cena e tu, ok, mas quando é que tu me vais pagar? Primeira pergunta. Por exemplo, quando? Como é que me vais pagar? Dás-me juros? Não dá? Estás a perceber? O banco não pode simplesmente agora abrir a bolsa, mesmo que nem o Estado tenha uma bolsa assim tão grande para se abrir e poder financiar tudo a 100%. Podem haver também créditos bonificados, haver créditos especiais também para jovens que estão a iniciar a sua atividade empresarial. Não obstante, nós temos fundos nacionais, só uma questão, nós temos fundos nacionais que, por exemplo, apoiam até uma determinada verba, por exemplo 80%, 85%, para que os jovens possam criar o seu próprio posto de trabalho. Neste caso, a sua própria empresa. A questão é que às vezes esses fundos demoram muito tempo e é preciso acelerar esses processos. Nós temos que também conseguir desburocratizar, temos que conseguir acelerar o próprio processo de apoios e não demorar tanto tempo, porque isso deixa as pessoas muitas vezes sem conseguirem ter perspectivas de presente e de futuro. Sim, portanto, nós temos mesmo um problema gravíssimo que o país tem. A burocracia é exagerada em tudo. Temos que conseguir, e isso é um desafio, mas temos mesmo que conseguir fazer um verdadeiro simplex e criar menos obstáculos a nível de burocracia. E falo nisto, por exemplo, no licenciamento urbanístico. Chega a demorar muito tempo nas próprias câmaras municipais e deve existir um deferimento tácito muito menor. Ou seja, se a Câmara não responder no prazo, podemos imaginar 2 meses, faz um deferimento tácito, ou seja, não esperar tanto tempo. Tem que haver limites de resposta e têm que ser cumpridos, para que as pessoas também possam ter previsibilidade. Mas nos últimos anos, repara, Deixa-me só terminar só aqui o raciocínio. Okay. Por exemplo, e aqui na habitação, também acho que poderia ser importante que o próprio Estado também fomentasse a construção no sentido de, por exemplo, isenção de IVA na compra de materiais para construção e uma redução do IVA, por exemplo, para a restante população a 6% ou 13%. Mas, por exemplo, para os jovens que vão construir a sua primeira casa, isso poderia ser uma folga financeira também grande para incentivar a construção. E eu acho que isso poderia ser uma política interessante. Uhum. Ok. Em relação à parte dos, eu ia-te falar dos funcionários públicos, que é em relação a esta medida que se estava a falar, esta reforma que tu gostarias de fazer, não é? De simplificar todas as burocracias, e que eu concordo, sem dúvida. Mas a verdade é que nos últimos 4 anos, se não estou em erro, nos últimos anos, também não quero estar a dizer uma verdade que não é absoluta, mas isso também vocês pesquisam, não é? Nenhum de nós vai dizer verdades absolutas aqui, são meras opiniões e é por aí. Mas se não estou em erro, nós temos mais de 200 mil funcionários do que nos últimos anos, públicos. Ou seja, o que significa que esta simplicidade já devia ter acontecido, não é? Se tens mais de 200 mil pessoas a trabalhar na função pública, isso deveria mas acho que funcionar, e a verdade é que não funcionou, não é? Estás a pagar mais de 200 mil salários, mas a verdade é que essa simplicidade da burocracia não aconteceu, não é? Mas isso aí, culpa, não tem a ver com os funcionários. Nós temos é que conseguir criar mecanismos para que depois os funcionários possam desburocratizar. A culpa é do presidente, sempre do clube, nunca é dos funcionários do clube, agora, não é? Mas quem é o presidente? Eu acho que a juventude, e acho que isso é importante, independentemente do partido, deve dar uma força extra aos partidos para que renovem, para que se reformem e para que apostem mais. Eu acho que a juventude tem essa força de transformação e de empurrar os partidos para a frente e dizer isto não chega, temos que ir mais além, temos que ir mais à frente. E eu acho que esse é o nosso grande objetivo.